Harrison estava com 58 anos e morreu ontem, à 1h30 da tarde, na casa de um amigo em Los Angeles, Estados Unidos, ao lado da mulher e do filho. Os Beatles eram o mais jovem dos 4 garotos de Liverpool. A cobertura completa sobre a morte de George Harrison você vai ver ainda nesta edição. Still my guitar gently weeps. Ser o melhor instrumentista dos 4, sempre. Essa guitarra eu levei 30 anos para comprar a mesma guitarra que o George Harrison estava na capa do primeiro compacto dos Beatles que eu vi. É uma Gretsch Country Classic, da cor e do modelo que o George usava. Me aprendi principalmente a tocar as músicas dos Beatles, e eu tentava tocar os solos do George Harrison exatamente igual à maneira como ele tocava. Uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi é dele, que é o Something, uma das baladas mais lindas que eu já ouvi na minha vida. O ex-Beatle George Harrison morreu de câncer aos 58 anos ontem à tarde nos Estados Unidos. A notícia só foi divulgada hoje. George Harrison morreu longe de casa, na mansão de um velho amigo na Califórnia. Ao lado dele, a mulher e o filho. Segundo a família, o ex-Beatle deixou o mundo do jeito que viveu nele, em paz, consciente da existência de Deus, sem medo da morte. Os americanos souberam primeiro e homenagearam mais um Beatle que morre nos Estados Unidos. Em Nova York, levaram flores ao memorial construído perto do lugar onde John Lennon foi assassinado. Em Liverpool, berço dos Beatles e terra de George, os fãs pareciam ter esquecido a longa batalha contra o câncer e ficaram chocados com a notícia da morte. Houve homenagens ao pé da estátua do ídolo que não queria ser famoso. Em cima dos prédios, bandeiras a meio pau. Morreu um filho de Liverpool, um cidadão do mundo. O guitarrista da banda que fez a trilha sonora da geração do primeiro-ministro Tony Blair. Crescemos com os Beatles, disse hoje o líder britânico. A música, os personagens da banda foram personagens da nossa vida. As pessoas estão muito tristes, disse Blair. Triste também ficou a rainha da Inglaterra, segundo nota oficial do Palácio de Buckingham. Ninguém mais triste do que Paul McCartney, o amigo mais velho que convidou George para tocar nos Beatles. Perdi meu irmão caçula, disse hoje McCartney. Crescemos juntos, vou guardar todos os grandes momentos que vivemos. Estou muito triste por ele, pela família, por todos nós. George Harrison era um Beatle que detestava a Beatlemania e adorava a música. Competente, ganhou respeito e admiração dos colegas. Como disse hoje o produtor dos Beatles, George Harrison era um homem que acreditava na alma e no amor entre as pessoas. Para o cantor Tom Jones, George era despretensioso, sossegado, um grande músico. O cantor e compositor David Byrne lembra que foi Harrison quem o aproximou da música oriental. Para Bob Geldof, músico inglês que cresceu ouvindo os Beatles, Harrison era engraçado e cético. Ria muito quando alguém fingia interesse no seu gosto por religiões orientais. O ator inglês Michael Palin trabalhou em filmes financiados por George, virou amigo e descobriu. A lendária timidez era superficial. George Harrison era um grande conversador, diz ele. Cheio de ideias, cheio de entusiasmo. George Harrison viveu 58 anos e tocou com os Beatles apenas 8 anos da vida dele, mas será lembrado para sempre como guitarrista da banda mais famosa do mundo pop. Não é à toa que hoje as homenagens ao músico se concentraram aqui na Abbey Road, o lugar onde fica o estúdio da antiga banda. Em lugares como este, cheios de memória dos Beatles, a música e a lembrança de George Harrison continuam no ar. Músico até o fim, George Harrison gravou pela última vez há menos de 2 meses. O CD registra a parceria com o filho, Danny, que acompanhou o pai até o fim. Tudo tem de passar, escreve o fã no muro do estúdio, repetindo o nome do álbum de George. Menos a memória dos Beatles, diz o homem. Eles são eternos. So George is gone now, but he's left his music will last forever. Em São Paulo, fãs de George Harrison passaram o dia ouvindo música e revendo fotos antigas. Juntos, tentavam diminuir a tristeza que a morte do ídolo causou. Choro convulsivo, tristeza à flor da pele. Se paixão de fã não se explica,
quanto mais paixão tão antiga. Brinquei ouvindo Beatles, namorei ouvindo Beatles. Ele era mais próximo a gente do que as pessoas que estão do lado da gente. Na sede do maior fã-clube dos Beatles no Brasil, George foi colocado em destaque. Era com ele que Marco Antônio tinha mais afinidade. Encontraram-se 11 vezes. Ele tocou guitarra, ele tirou uma foto minha segurando a guitarra dele, que eu achava que era impossível, né, se encostar numa guitarra de um Beatle. No Brasil existem mais de 100 bandas que imitam os Beatles, um recorde. Esta aí faz shows há mais de 10 anos. O George do grupo é Marcos, um professor de música. Dele, uma sala inteira dedicada ao ídolo. Ele não fazia tão no McCartney, só que quando ele fazia uma música era para valer. Né? Fotos, livros, todos os discos e guitarras idênticas. A do concerto de Bangladesh e a cítara da fase indiana. Esta guitarra foi utilizada por George no filme A Hard Day's Night, Os Reis do Iê Iê Iê, filme que consagrou os Beatles. Marcos perseguiu uma dessas por mais de 20 anos. Só existem 25 no mundo inteiro. E uma delas está aqui, ó. Teve que gastar o equivalente a R$35 mil. Fã não conta, só ama e sofre. É um dos dias mais cara. Tristeza que não se contém. Quando lembra a música preferida, não é mais um canto, mas um lamento. O caçula dos Beatles era um homem quieto, que não fazia questão de ter muitos amigos, mas um músico brasileiro conseguiu quebrar essa barreira. Ele tocou Aquarela do Brasil ao lado de George Harrison. O cantor Marcelo foi várias vezes à Inglaterra. Numa destas viagens, conheceu o ex-Beatle George Harrison. Ficaram amigos. Teve um jantar na casa do George e trocamos algumas ideias, ficamos amigos. Depois eu voltei algumas vezes à casa dele e bateu assim, legal, né? Além da lembrança dos encontros que teve com George Harrison, Marcelo guarda ainda uma outra recordação, um troféu. Uma fita com imagens de uma noite de música e alegria ao lado do ídolo. Na fita, George Harrison aparece tocando baixo. Depois, um amigo, o ex-Beatle e Marcelo, tentam acertar os acordes de Fascinação. Em seguida, Harrison passa ao brasileiro o instrumento e explica como deve ser a afinação. Uma coisa incrível, né? Eu nunca pensei, nunca imaginei isso na minha vida, tocar com um Beatle, um mestre, né? Depois da aula, eles começam a tocar. George se estica e pega um pequeno chocalho. A imagem é do ex-Beatle fazendo a percussão de Aquarela do Brasil. Acho que é uma pessoa que vai fazer, um músico que vai fazer muita falta, fora a pessoa mesmo, a energia dele, o cara era totalmente do bem. Calado, tímido, sério e até triste foram alguns dos adjetivos usados para descrever George Harrison ao longo de sua vida. Voltado para a filosofia oriental, ele foi se transformando no Beatle místico. Se encantou com os sons e costumes da Índia e levou os colegas para conhecer o país. O mais jovem dos Beatles nasceu em Liverpool em 1943. George Harrison tinha apenas 16 anos quando entrou para o grupo que daria origem à banda, os Quarrymen. Com solos de guitarra, ora eletrizantes, ora comoventes, Harrison deu alma à música dos Beatles. Além de guitarrista talentoso, também cantava e compunha. A primeira música nasceu em 1963, quando estava de cama com uma amigdalite que por pouco não desfalcou os Beatles na primeira excursão à América. A canção se chamava Don't Bother Me, Não Me Aborreça, numa tradução literal. I can't believe that she would leave me.
No palco, os amigos John Lennon e Paul McCartney dividiam a atenção do público. Mas era Harrison que estava por trás de muitos sucessos dos Beatles. Um deles, Something. O caçula dos Beatles era filho de um motorista de ônibus e de uma dona de casa. Depois de vencer a resistência dos pais, ganhou o direito de ensaiar na garagem de casa. E o que parecia brincadeira de criança se tornaria um dos maiores sucessos musicais do planeta. George já era famoso quando conheceu a primeira mulher, Pattie Boyd, em 66. O casamento durou 11 anos. Pattie o trocou por um de seus melhores amigos, Eric Clapton. Ficou apenas um ano solteiro. Em 78, casou-se com Olivia Arias, com quem teve Danny, o único filho. Quando os Beatles se separaram em 70, foi o primeiro a lançar um álbum solo. No disco, uma canção que ficaria semanas no topo das paradas britânicas, My Sweet Lord. Em 97, descobriu um tumor na garganta. Nos anos seguintes, o câncer acabaria atingindo o cérebro. Em 99, já fragilizado pela doença, foi esfaqueado por um louco e sofreu lesões no pulmão. Em agosto deste ano, fez uma das últimas gravações com o músico Jim Capaldi, Ana Júlia, do grupo brasileiro Los Hermanos. George Harrison costumava dizer que a maior ruptura na carreira dele foi entrar para os Beatles e a segunda maior foi deixá-los. No primeiro trabalho solo, depois de se separar do grupo, um álbum triplo, há uma canção que dá nome ao disco, All Things Must Pass. Nela, Harrison afirma: nenhuma das cordas da vida dura, por isso vão andando. Tudo passa. Até amanhã. Em Nova York, os fãs fizeram vigília para prestar homenagens ao caçula dos Beatles. Os fãs passaram a noite no Central Park. Nesse espaço, um memorial construído quando John Lennon foi assassinado, mas que sempre foi de todos os Beatles. Ele era o tipo silencioso. Assim, Jane tenta definir George Harrison, uma fã que só viu os Beatles juntos em gravações. Quando ela nasceu, há 29 anos, eles já tinham se separado. Hoje, fãs de todas as gerações voltaram a se reunir para lembrar o Beatle George. Em Londres, as principais homenagens foram em frente ao estúdio onde os Beatles gravavam. Aqui em Nova York, mais uma vez, eles foram ao Central Park, que ficou lotado. Foram horas cantando, ouvindo, falando de George para uma geração ainda mais jovem. Ele foi um dos músicos mais influentes de todos os tempos. O ex-Beatle queria ser cremado e queria que as cinzas fossem jogadas num rio. Mas o mistério sobre o funeral dele continua. Segundo a rede BBC de Londres, o corpo de George já teria sido cremado durante uma cerimônia Hare Krishna. Mas o jornal, também em inglês, The Times, diz que essa informação ainda não foi confirmada. Para esse fã, o mais importante é que George nunca será esquecido. E mais, o mundo vai sentir a falta dele. Ele fala sobre o amadurecimento após o fim dos Beatles. É bom envelhecer. Sabe, a gente tem esses sentidos no corpo. A vista, o cheiro, o tato. E a gente vai tendo mais experiência, vai aprendendo, vai acumulando conhecimento. E do conhecimento a gente se libera, toma consciência, Deus, essas coisas. Místico, Harrison levou os outros Beatles para a Índia em busca de espiritualidade. Lá ele aprendeu com o músico Ravi Shankar a tocar cítara. E usou esse instrumento em algumas canções na época dos Beatles. O Beatle da fé disse uma vez: prefiro ser um dos devotos de Deus a ser uma das pessoas quadradas, ditas normais, que não entendem que o homem é um ser espiritual
que tem I Need You no filme Help. É uma declaração de amor. Um ano depois, George se casa com Pattie Boyd. Os 10 anos de casamento terminam com uma decepção para o ex-Beatle. Pattie o troca pelo amigo Eric Clapton. Mas depois do sofrimento, George encarou a situação com ironia. Em 77, ao gravar o clipe da canção True Love, Amor Verdadeiro, de Cole Porter, ele se declara para uma mulher e diz que tem um anjo para protegê-la. O anjo fuma. Clapton fumava durante os shows e acaba no final ficando com a amada de Harrison. Uma pitada Beatle de humor inglês. George Harrison diz ao Fantástico qual é a favorita entre as suas músicas. Dessa eu gosto e é bom porque mais de 150 gravações diferentes. Elvis, Frank Sinatra, James Brown, todo mundo gravou. James Brown, everybody made that song. Somewhere in a smile she knows. All I gotta do is just think of her. Frank Sinatra declarou que Something era a mais linda canção de amor que gravou. Ain't gonna leave her now. A música faz parte do disco Abbey Road, o último gravado pelos Beatles, que tem também outra canção famosa de George, Here Comes the Sun. Here comes the sun. Here comes the sun. I say. Em 89, Lulu Santos fez uma versão para o clássico de Harrison, Lá Vem o Sol. 1971, George Harrison comanda nos Estados Unidos um dos primeiros concertos beneficentes da história do rock. Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr se juntam ao ex-Beatle para arrecadar fundos para Bangladesh, um país massacrado pela fome. My Sweet Lord, um dos destaques do concerto, é a música de maior sucesso de George Harrison na era após os Beatles, mas se transformou também numa grande dor de cabeça. George foi condenado por plágio, mas ele encarou tudo com bom humor. Fez do clipe da música This Song uma ironia com o resultado do julgamento. O Beatle mais tímido mostra novamente humor com humor inglês. Em 1963, George Harrison canta pela primeira vez num disco dos Beatles, o segundo do grupo. Ele mostra também a primeira composição, Don't Bother Me. A partir daí foram mais 21 músicas de Harrison nos discos dos Beatles. A carreira solo foi lançada no disco All Things Must Pass, em 70. A última música divulgada de George chama-se Horse to the Water. Feita em parceria com o filho, Danny, a canção foi incluída num CD recém-lançado do músico inglês Jools Holland. A letra fala das dificuldades na vida de um amigo. O jornal inglês Sunday Times anuncia hoje que o ex-Beatle deixou um CD novo, gravado em casa. 4 dias antes de morrer, George tocou as novas músicas no hospital, para a mulher, o filho e amigos íntimos. A alma dos Beatles continua viva. All things must pass away. Um clipe inédito de George Harrison? Não, quem está cantando é o jornalista Maurício Menezes. You're asking me
love grows. I don't know, I don't know. Eu fui George Harrison uma noite. Quando ele veio ao Brasil em 1979, a primeira vez que ele veio, eu fui participar de uma entrevista com ele, eu como jornalista. Eu, na época eu usava bigode, né? E havia uma semelhança muito grande, eu era mais magro, então havia uma semelhança muito grande entre nós dois. Quando ele chegou, ele me cumprimentou e falou assim: olha aqui, vocês dizem que os Beatles não vêm ao Brasil? Olha o meu representante aqui. Mais tarde, um colega teve aquela ideia, né, de fazer numa boate uma festa chamada Uma Noite com os Beatles. Presença do George Harrison. Ele chegou a ser anunciado nas rádios e tudo. Só que o George Harrison era eu. Eu iria, porque naquela noite o George Harrison estaria viajando para Londres. O Eladio Sandoval, que foi o cara que bolou esse negócio, ele queria fazer uma grande brincadeira. A gente vai fazer uma brincadeira lá e tal, você entra assim e tal, e a gente faz aquele negócio, então depois a gente vai descer, não, o nosso amigo Maurício Menezes e tal, uma brincadeira assim. Quando eu cheguei perto, tinha esquema de segurança, tinha polícia militar para proteger e tal, tinha gente querendo entrar, brigando por ingresso. Me arrastaram por dentro da casa, me levaram para um lugar lá em cima, né, tinha um segundo andar, assim, onde tinha umas varandas. Então eu ficava lá, eu aparecia apenas na penumbra, assim. Os camaradas lá embaixo colocavam as namoradas no ombro e as namoradas esticavam assim e gritavam: George, George! Aí eu olhava: why? What? Aí ela dizia assim: I love you, I love you! Lá pelo 3 horas da manhã eu já estava mais para lá do que para cá, eu já não lembrava mais o que eu estava fazendo ali. Aí jogava um disco assim, aí eu botava lá: um abraço do Maurício Menezes. Aí eu apagava aquilo lá: meu Maurício, George Harrison, oh, George Harrison, one kiss. Aí teve uma hora lá que eu precisava ir ao banheiro, né? Aí eu saí assim, eu esqueci que eu não era eu, né? Eu abri a porta e fui atacado, aí o segurança me puxou pro lado de dentro de novo e tal. Arrumaram uma garrafa de cerveja, eu virei pro canto assim, bem espremido lá pra plateia lá embaixo também não me ver. Eu virado para lá assim, fazendo xixi na garrafa, depois peguei a garrafa e entreguei para um garçom. E o garçom levou a garrafa, sei lá o que ele fez com aquele xixi do George Harrison. Pode ter vendido. Pode ter vendido, né? A brincadeira ganhou uma proporção tão grande, ganhou um vulto tão grande, que nós não tivemos como desmentir aquilo. Porque se desmente aquilo, nem incender a casa. O pessoal fez um cordão de isolamento lá e as seguranças fizeram uma rodinha em volta de mim, né? E eu saí andando assim, e o pessoal em volta de mim e tal, e eu passei pelo meio do pessoal, da galera, né? E aí as mulheres puxando meu cabelo, puxando minha blusa, alguém tentou tirar meu sapato por baixo, arrumaram um carro e eu já me enfiaram dentro desse carro. Os caras têm uma técnica maravilhosa, os seguranças, porque quando eles enfiaram, quando eu vi, eu já estava sentado e o carro já foi saindo com as portas abertas. Aí rodaram pela zona sul do Rio e tal, até que eu falei: meu Fuscão branco parado lá e tal. Aí me deram uma volta, foram lá, pararam, foram lá, pegaram meu carro. Na entrevista que eu fiz com o George Harrison, eu perguntei isso para ele: se ele pudesse voltar no tempo, se ele pudesse voltar a ser uma criança, se ele queria voltar a ser um Beatle. Ele pensou e falou: olha, eu acho que não. Porque ele reclamou muito que ele não tinha tranquilidade. Eu que fui George Harrison uma noite, aquela noite para mim começou muito bem, começou com muita alegria, começou com muita diversão, com muita curiosidade e terminou de maneira pavorosa, eu querendo a minha liberdade de volta. Um minuto de silêncio. Em Liverpool haverá uma cerimônia com velas.